Oi, crianças! Vou explicar a atividade de hoje. Primeiro, livro de Geografia. Vamos abrir na página 43, tá certo? No livro de Geografia, a gente tá falando sobre os caminhos, né? E aí, a gente viu os caminhos para a escola. Vocês fizeram essa tarefa aqui, ó, descobrindo o caminho, tá? E hoje vamos dar continuidade nesse assunto. No número 1, você vai relembrar o caminho que você faz de sua casa até a escola. Como é o caminho da sua casa até a nossa escola? Aí aqui você vai pintar só os elementos que você encontra nesse caminho. Quando você vai de casa até a escola, o que é que você encontra no caminho? Você encontra calçada? Se sim, você pinta. Você encontra semáforo, que são os sinais de trânsito? Se sim, você pinta também. Você encontra telefone público, que são os orelhões? Você encontra faixa de pedestre, posto de gasolina, lojas, plantação, árvores, praça. Então, você só vai pintar o que você encontrar no seu caminho, o que tiver no caminho que você faz de casa até a escola. No número 2, vai nos ajudar a entender que existem pessoas que têm dificuldades de locomoção, ou seja, de andar de um lugar para o outro. E essas pessoas são aquelas que utilizam cadeiras de roda ou aquelas que têm deficiência visual, aquelas que não conseguem enxergar. Elas precisam de elementos construídos nos caminhos para que possam percorrer diferentes trajetos. Observe 2 adaptações feitas nas ruas para atender às necessidades dessas pessoas. Então, aqui, ó, é uma rampinha, né, de acesso para as pessoas que usam cadeira de roda. Então, com certeza, andando por aí, você já viu essa rampa e esse símbolo no chão. Aqui está mostrando uma pessoa com deficiência visual. E aqui no chão, se você observar, ele é um chão em alto relevo, em 3D, que ele tem umas bolinhas no chão para que a pessoa com deficiência consiga identificar. E aí ela vai saber o caminho que ela pode fazer até onde ela vai. Quando ela tiver que virar, que dobrar, ela vai saber quando a calçada acaba e começa a rua, tá certo? Então, aqui, olha só. No trajeto, letra A, no trajeto que você faz de casa para a escola, encontra essas adaptações, você encontra essa rampa ou esse tipo de piso no caminho que faz para a escola? Sim ou não? Aí você vai colocar aqui na letra A, sim ou não. Na letra B, qual é a importância da guia rebaixada para o cadeirante? Qual a importância dessa rampinha para uma pessoa que usa cadeira de rodas? A importância é que vai ajudar ela a subir e descer a calçada, né? Com facilidade. Então, eu escrevi aqui para você, ó, subir e descer a calçada. C. Qual é a importância do piso tátil para o deficiente visual? O piso tátil é esse que eu falei para vocês em 3D, esse mais escuro. Ele tem umas bolinhas em 3D mais altas que a pessoa com deficiência visual ela consegue sentir. Então, qual a importância disso para essas pessoas? Ajuda na locomoção. Ajuda essas pessoas a se locomoverem, a andar de um lugar para outro, certo? No livro de Geografia é apenas essa página. O outro livro é o livro de Ciências. No livro de Ciências, página 26. Olha só. Página 26 vai falar na terra e na água. Nós podemos agrupar os ambientes de diferentes maneiras. Uma delas é dividi-los nos grupos dos ambientes terrestres e dos ambientes aquáticos. Então, existem 2 tipos de ambiente que os animais e nós seres humanos vivemos. Um é o terrestre e o outro é o aquático. Então, aqui nós vamos conhecer um pouco do terrestre. No planeta em que vivemos, existem diversos tipos de ambientes naturais terrestres. Então, quais
Quais são os ambientes terrestres? As florestas ou as matas, os campos e os desertos. Nas florestas e matas existe muita árvore, mas também outros tipos de planta. E vários animais vivem nessas florestas. E nelas costuma haver água em pelo menos algum período do ano. Os campos com plantas menores e poucas árvores também são exemplos de ambiente natural terrestre. Nos desertos, que podem ser bem quentes ou bem frios durante o dia, há pouca água disponível, mas algumas plantas e alguns animais sobrevivem a essas condições. Então, no deserto, chove muito pouco ou quase nada. Mesmo assim, mesmo com pouquíssima água, tem ainda alguns animais que conseguem sobreviver nesses locais. Aqui, ó, tá mostrando um exemplo, é um lagarto que consegue viver no deserto. Aqui é um deserto, ó, não tem vegetação nenhuma. Aqui nessa imagem tá mostrando uma parte da Mata Atlântica lá de São Paulo. E aqui, ó, esse é um dos animais, o macaco, né, que vive nas matas, nas florestas. Agora, nessa página 27, a gente vai ver um pouco sobre os ambientes aquáticos. Os rios, lagos e oceanos são exemplos de ambientes aquáticos. Os rios são formados por água doce e correm de um ponto a outro sem parar. Nos lagos, a água é mais parada e pode ser doce ou salgada. Os oceanos têm água salgada e ocupam grandes áreas do nosso planeta. Então, os rios, as águas não são paradas, elas correm de um lugar para outro. Os lagos, a água fica parada, tá? E os oceanos, a gente já sabe, né? Ocupa a maior parte do nosso planeta, que são os mares. Vários seres vivos, como plantas e animais, vivem nos ambientes aquáticos. Então, aqui está mostrando só alguns de muitos que existem nesses ambientes, tá? Aqui, ó, as plantas. Aqui o alface d'água, Vitória régia, uma planta chamada chapéu de couro, tá? Elas vivem na água. Aqui, alguns animais que vivem na água, como os jacarés, os peixes, as tartarugas marinhas, certo? Aí, você vai virar a página. Essa daqui não vai fazer agora. Passa outra, vai fazer a 30 e 31. Na página 30, na questão 1, você vai circular a imagem de uma planta. Aqui tem uma planta. Tem muita coisa aqui, tá misturado, né? Mas tem uma planta aqui, aí você vai circular. Que planta é essa? Aqui, ó, o cacto. O cacto, ele é uma planta também que vive em lugares que tem pouca água, tá? Então, esse cacto você vai circular. Aqui na letra B tá pedindo para você pintar dois animais. Aqui tem dois animais, você vai pintar os dois, o peixe e a arara. Letra C. Esses animais vivem no mesmo ambiente? O peixe vive no mesmo ambiente que a arara? Eles dois vivem no aquático, no terrestre, ou um é no aquático, o outro é no terrestre? Então, a gente sabe que o peixe, ele vive na água. Então, o ambiente que ele vive é o ambiente aquático. A arara, ela vive nas florestas, nas matas. Então, o ambiente dela é um ambiente terrestre. Então, aqui tá a resposta, ó. Não. O peixe vive em ambiente aquático e a arara vive em ambiente terrestre. Número 2. Observe as fotos abaixo. Tem a imagem A e a imagem B. Que tipos de ambientes elas estão retratando? Então, aqui, ó. Ambiente aquático. Qual dos dois é aquático? A ou B? Muito fácil, a gente tá vendo água aqui no A, ó. Então, aqui você vai botar a letra A. Ambiente terrestre. Qual é o ambiente que é terrestre? Também muito fácil aqui, ó. O B não tem água. Então, ele é um ambiente terrestre. Então, coloca aqui, letra B. Página 31, número 3.
É só para a gente conversar e refletir sobre duas coisas que estão acontecendo aqui nessa imagem. Nessa primeira, tá aqui as duas crianças e um adulto, eles estão acampando na floresta. Só que tem um erro aqui nessa imagem. O que é que tem de errado aqui? O menino está jogando lixo na floresta. Isso não pode acontecer. Ele não deveria jogar o lixo na floresta. Quando a gente joga lixo nas florestas, nas matas, a gente está prejudicando a vida dos animais que vivem ali. Porque eles vão pensar que é comida, eles podem comer e podem morrer, porque essas coisas, né, faz mal e não são alimentos e fazem mal. Então, eles vão pensar que é alimento e vão comer e podem morrer, tá? Então, lixo não se joga nas matas, nas florestas, nem no chão, nem na rua, tá? Quando a gente tiver um lixo, guarda ele, segura ele, até a gente encontrar uma lixeira mais perto e poder jogar o lixo na lixeira. Nessa imagem do lado, duas crianças e aqui é um formigueiro. E aí essas crianças estão mexendo no formigueiro, perturbando as formigas. E isso não é uma coisa que deve ser feita, tá? Primeiro porque a gente não deve perturbar, os animais, a gente não deve perturbar nem as pessoas, né? Quanto mais os animais. E outra, que quando um animal, ele acha que está em perigo, ele vai atacar. Então, se essas crianças estão mexendo no formigueiro, elas vão pensar que estão em perigo e elas podem querer atacar essas crianças, ou seja, morder essas crianças. E olha só, tem mordida de formigas que doem demais. Quando uma formiga morde a gente, umas grandes, dói bastante. Então, a gente não deve também perturbar os animais, porque a gente está colocando em risco a nossa própria vida, tá? No número 4 é para observar essa imagem aqui. É a imagem de uma cidade lá em Curitiba, é a cidade de Curitiba. Aí aqui tem uma lista, já começou aqui uma lista do que a gente encontra nessa imagem que a gente tá vendo, nesse ambiente. Então, aqui já tem, olha, lojas e residências. Residências são moradias, casas. Então, ele já colocou que tem lojas e casas. Carros e outros veículos também encontra aqui. Mas aí, outros 3, são vocês quem vão completar. Então, o que é que a gente pode ver mais aqui? A gente vê prédios, ó. Prédio, tá? Então, você pode escrever aqui na primeira linha, ó. Prédios. Escreve aqui nessa linha. O que é que a gente encontra mais? Essas partezinhas verde escura aqui, ó, são árvores. Então, nessa outra linha, você vai escrever árvores, aqui na segunda linha. A gente vê também as ruas asfaltadas, tá? A gente pode ver ruas. Então, nessa última linha, você vai escrever ruas, certo? Ok? E assim, essa foi a tarefa do dia de hoje. Beijos, até a próxima!